Oi, tudo bom por aí? Quando eu tinha 12 anos, aconteceu uma coisa muito impactante que definiu a minha personalidade. Era a hora da janta, a TV estava ligada no SBT e começou a passar um filme chamado As Brumas de Avalon, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, pois afinal eu tinha 12 anos. Mas o meu pai disse, eu já li o livro, eu acho que pode ser bom. E eu assisti a primeira parte despretensiosamente, não estava esperando nada, mas aquilo me impactou de uma forma. Eu não sei o que exatamente nesse filme me impactou. Pode ter sido o figurino, pode ter sido a história, pode ter sido a mágica, pode ter sido tudo e nada ao mesmo tempo. A questão é que o impacto foi tão grande que uma das minhas referências de personagem, de estilo, de beleza, de, sei lá, de tudo, é a personagem Morgana, vivida pela Juliana Margulies. Eu sou simplesmente apaixonada pelo visual dela nesse filme. E tem um vestido em específico, um vestido laranja que ela usa quando ela volta pra corte do irmão dela, do Arthur, que me persegue. Há muitos anos eu penso, eu tinha que fazer esse vestido, né? Esse vestido é tão lindo. Eis que a oportunidade surgiu e eu resolvi pegá-la. Em maio, nós estamos neste momento em abril, no dia 25 de abril, tá? Dia 10 de maio, eu tenho um evento pra ir. Uma feira medieval que vai acontecer em Porto Alegre. É a primeira feira medieval que eu vou. E aí eu tava pensando, eu tenho que arrumar uma roupinha pra ir na feira medieval. E se eu fizesse o vestido da Morgana? É por isso que a gente tá aqui, uma introdução enorme pra dizer, hoje eu vou levar vocês pra fazer o vestido da Morgana comigo, este vestido laranja maravilhoso. Mas não só isso, não vai parar por aí. Porque eu decidi que eu não só vou fazer o vestido, eu vou fazer cosplay. É o primeiro cosplay que eu vou fazer na minha vida. Aos 34 anos de idade eu decidi que eu vou fazer um cosplay. Então assim, vamos nessa jornada. A primeira coisa que eu fiz foi um board com todas as coisas que eu vou precisar. Recentemente eu descobri que existe uma coisa chamada Milanote. Ele é tipo um Pinterest, mas que tu consegue trazer um monte de coisa pra dentro de um board só. E aí eu resolvi usar esse Milanote para poder reunir tudo que eu preciso para esse projeto. Então o que eu fiz neste canto aqui eu reuni todas as minhas referências. Então esse é o vestido que eu quero fazer. Então eu tentei pegar o máximo de fotos possíveis para entender do que é feito esse vestido, né? Como é que são os detalhes e tudo mais, como é que é o modelo dele, por exemplo. Eu sei que ele é um vestido estilo medieval, bem entre aspas, porque o tempo medieval, tipo a época medieval, aconteceu muita coisa, foram muitos anos, foram tipo 1000 anos. Então ele é um modelo túnica muito estereotípico de quando a gente pensa no período medieval, que é um vestido com uma manga longa, tipo o Senhor dos Anéis, né? Então ele tem esse shape estereotípico do que a gente pensa quando a gente pensa num vestido medieval. Eu já vi também que ele tem decote quadrado, ele tem alguns detalhes, então ele tem uma leve cauda. Então foram algumas das coisas que eu fui reparando, pegando essas referências. E aqui eu tenho um link pro filme, que alguém subiu esse filme no YouTube em espanhol, porque é interessante ver essa roupa em movimento também, né? Ver como é que ela se movimenta, como é que tá arrumado o cabelo, como é que é esse vestido nas costas, onde é que tá o fechamento desse vestido, sabe? E aí eu fui reunindo também algumas referências de qual é a maquiagem que essa pessoa usa, né? Porque como eu falei pra vocês, eu decidi fazer um cosplay. Eu não decidi só fazer a roupa da Morgana, porque eu podia fazer só o vestido e aqui, ó, e de cabelo preso. Então, não tem muito segredo. Essa parte aqui é o que eu mais adorei. Não tem muito segredo. O cabelo dela é igual o meu, só um pouco maior. Quanto à maquiagem, gente, não tem muita coisa que fazer. É só aplicar um blushzinho e tem que fazer aquele crescente que elas têm aqui, né, na raiz do cabelo. E aí, nós vamos para a roupinha. Uma das primeiras coisas que eu fiz também, depois de analisar o vestido, foi tentar procurar molde. Né, de que maneira eu posso fazer esse vestido, porque eu sei que ele não é tão difícil assim de se fazer, que ele é uma forma algumas formas retangulares e talvez algumas triangulares também. Então o que eu reuni foi desenhos, né, desse molde. Então eu encontrei esse aqui, que dá uma ideia de como é que dá pra fazer. Esse aqui também dá uma ideia de como é que a gente monta, como é que a gente pode montar essa peça. E esse aqui que eu acho que é o que eu vou seguir, né, esse azulzinho aqui, que é 1/4 desse vestido, que quando tu corta na dobra do tecido, tu consegue só abrir e costurar as bordas. Então, ele já sai mais ou menos pronto. Com essa manga gigante também, né? Só que a parte que mais tá me estressando sobre esse vestido são os tecidos. Esse vestido, se vocês prestarem bastante atenção, ele tem uma textura. Ele literalmente tem uma trama. O tecido faz isso aqui.
E eu não consigo encontrar um tecido que faça isso. Esse daqui é o meu maior problema atual. Esse, na verdade, a escolha dos tecidos está sendo uma dor de cabeça. Porque ele tem esse tecido principal, que é tramado, então ele precisa ter essa textura. E ele também tem esse detalhe estampado com essa estampa geométrica. E essa estampa geométrica é um caos, porque não se encontra igual, né? Eu vou ter que encontrar algo parecido. E não existe tanta coisa parecida. E aí, eu cheguei em algumas coisas. Por exemplo, existe esse tecido chamado juta. Ele é um tecido para artesanato, provavelmente ele vai ser um tecido duro, mas em textura, em visual, ele é o que mais se parece com o tecido do vestido. Que eu teria que tingir de laranja também, né? Então, aí eu descobri que eu poderia usar linho também. Só que o linho, quando ele é um tecido tramado, mas quando tu vê o linho de longe, tu não percebe essa textura. A textura do linho, ela é muito discreta. E aí eu descobri também que existe esse tecido de pano de prato, que ele tem essa textura tramada também. Então eu tenho algumas opções que eu tenho em mente, que eu vou na loja, pra tentar ver esses tecidos ao vivo, sentir eles, ver se vai ser muito difícil fazer um vestido com eles. E ver se eu vou precisar tingir também, porque eu não vou achar uma juta laranja, daqui a pouco eu acho, e facilita muito a minha vida. Então, esse tecido principal é um problema. E aí o que é um problema também é o tecido estampado. Eu procurei na internet e eu encontrei, tipo, estampa de bandana, laranja, é uma das mais próximas que eu achei, mas eu não sei se eu quero fazer uma estampa de bandana. Eu achei esses dois suedines aqui também. Eu encontrei esse aqui também, que poderia se aproximar, porque ele tem um fundo mais amarelado, mas o que realmente mais se aproxima no sentido de estampa geométrica é esse aqui, que eu achei numa loja em Porto Alegre. Ele é um cetim, se eu não me engano. Só que o problema é que ele é amarelo, ele não é laranja. Então o que é a minha missão, tá, sobre os tecidos? Eu preciso decidir qual vai ser meu tecido principal, se eu vou fazer essa juta tingida de laranja ou se eu vou fazer com linho e foda-se a textura. E eu também tenho que entender como é que eu vou fazer essa questão do estampado. Se eu vou comprar esse tecido amarelo aqui, esse cetim amarelo com geométrico e vou pintar ele, ver se vai tingir ele de alguma forma de laranja, ou eu vou ter que escolher outra estampa e azar também. Eu não sei, isso eu vou descobrir amanhã quando eu for na loja comprar os tecidos. Gente, vamos ver as comprinhas. Eu comprei tudo isso aqui ontem, tem muita coisa aqui dentro. Coisa que é pra esse projeto e coisa que é pra outro projeto. Então vamos fazer um unboxing juntos. Primeiro, um forro. Eu comprei um crepe Duna nessa cor, esse amarronzado aqui. Eu comprei linha de costura. Eu comprei também esse... A gente não sei o nome disso aqui, tá? Mas eu comprei isso aqui pra fazer uns detalhes também na roupa. E eu tenho uma questão do tecido principal, tá? Lembra que eu comentei que eu queria comprar o juta? Então, o juta, ele tem exatamente a textura que eu queria passar. Ele é exatamente essa textura. Então, eu comprei bastante juta. Eu teria que tingir ele. Porém, gente, enquanto eu tava na loja, a moça vendedora me apresentou esse linho aqui. Esse linho, ele tem essa... Não é uma textura, né? É a cor dele. Parece exatamente a textura que eu tô buscando. Então eu comprei 4 metros desse linho também. Então eu tô pensando em fazer o tecido principal do vestido ser esse aqui. E aí, como esse tecido aqui, ele tem uma pegada mais terracota, assim, ele não é tão alaranjado, peguei as outras coisas baseadas nele. Então eu tô indo pra um vestido mais marrom. Então, meus amigos, eu acho que eu vou ficar com 4 metros de juta em casa pra fazer não sei o que. E aí nós temos a questão também daquele tecido que é o detalhe, né? O tecido de geométrico. E aí, conversando com eles, eu encomendei o mesmo tecido, a mesma estampa, só que em tons de laranja e terracota. Então eu posso começar o vestido e depois eu só finalizo com as aplicações, depois que eu receber o tecido que eu encomendei. Então o nosso próximo passo é molde. Para fazer o molde, eu usei uma técnica bem rudimentar, que é tracejar uma peça de roupa que eu já tenho, que serve em mim e que me ajudaria a chegar no desenho que eu quero. Eu escolhi esse vestido preto para me ajudar no volume e comprimento da saia e uma camiseta para chegar nas medidas do busto e na altura da gola. Pra fazer o molde das mangas, eu fui bem a la louca mesmo, bem como o meu coração me mandou. Eu tava olhando a referência o tempo todo e medindo no meu próprio braço pra tentar entender mais ou menos como fazer.
Para fazer a parte da barra, eu tinha uma questão que eu queria que esse vestido tivesse uma cauda, né? Então eu tive que fazer 2 barras diferentes nesse molde. A primeira, essa que eu tô medindo agora, era a parte da frente. E para fazer a parte de trás, eu fiz uma extensão dela, que aí seria a cauda. A minha ideia inicial era deixar esse molde inteiro, cortar ele inteiro na dobra, até com as mangas e tudo. Mas como eu vou fazer uma manga forrada, eu decidi tirar essa parte do molde do vestido. E aqui eu cortei essa extensão para eu poder adicionar ela quando fosse cortar a parte de trás do vestido. No fim, o meu molde ficou com 3 peças. Como eu tinha menos tecido pro forro do que eu tinha pro vestido principal, eu tive que cortar esse molde em mais peças, né? Então eu tive uma parte de saia, uma parte de tronco, uma parte de manga. Então eu tive que cortar ele em vários pedacinhos, então o forro ele ficou bem remendado. Eu já fiz o corte
de todas as peças que eu vou precisar. Então eu já tenho o corte do vestido principal e fiz uma ginástica agora pra conseguir fazer o corte do forro, porque eu comprei exatos 4 metros de linho, sobrou isso de linho. Eu acho que não sobrou nem 1 metro. Essa é a peça maior que sobrou. Tipo, não é nada, não dá pra fazer nada com isso aqui. Pro forro, eu fui inocente e comprei só 2 metros de crepe duna. E não foi suficiente, né? Óbvio. E aí eu tive que fazer alguns recortes, algumas ginásticas, vou ter que fazer algumas costuras. E eu vou sentar na máquina pra fazer essas costuras. Pra poder deixar o forro uma parte só. Pra eu poder costurar depois o vestido de fora e juntar uma coisa na outra. É por isso que as pessoas fazem mock-up. Eu acabei de experimentar o vestido, o forro do vestido. E ele tá pequeno. Ele tá mega apertado nas laterais. Ai, meu Deus, eu vou me matar. Eu não tenho mais tecido. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Principalmente com a parte de fora. Acabou que eu consegui encontrar 2 faixas de mais ou menos 3 dedos de largura cada uma, que tinha mais ou menos o comprimento desse vestido. Então eu consegui fazer a extensão do vestido com essas 2 faixas. Agora é a hora da verdade. Vamos saber se ele tá servindo. Vai funcionar, hein? Ó, ele fica levemente grande aqui, ó. Mas ó, tem calda e tudo. E esse é só o forro. Está aqui o moço. Já temos a parte de fora, gente. Parece uma grande camisola, né? Eu vou juntar o forro com o vestido agora aqui por cima. E aí eu vou ter uma peça só. E, infelizmente, só vou conseguir terminar as mangas quando eu tiver o tecido estampado. Que ainda não tem previsão de chegar. Enquanto o tecido estampado não chega, eu vou fazendo outras coisas. Então, o que eu tô fazendo aqui é juntar um tecido no outro, né? Um vestido no outro, tipo o forro no vestido de fora, na verdade. E eu vou fazer isso ali por cima, pela gola e pelas mangas. Ai, acabei de ver que eu costurei a gola errado. Pra ela ficar assim, ó, com essa costura por dentro, sabe? Só que eu acabei de ver que ele ficou assim, a gola ficou assim pelo lado de dentro. Com a costurinha tipo overlock e uma costura reta. E aí, ó, eu tava vendo a foto de referência e eu consigo colocar aquele tecido com detalhe bem aqui na borda. Então vai cobrir isso aqui. Menos mal. Então aqui é como o nosso vestido está neste momento. Confesso que ele tá muito melhor do que eu achei que ele ficaria. Tá bem mais profissional. Tendo essa parte pronta, eu resolvi trabalhar nas mangas. Ai, eu tô no final do dia e essa daqui é a situação do querido. O vestido meio que já tá pronto, falta fazer a bainha. Aqui na parte do ombro até o final da manga tá todo aberto. Então eu só vou finalizar isso quando eu tiver os detalhes e vai ser a última coisa, a última costura que eu vou fazer. E é isso, eu preciso terminar as mangas só, colocar os detalhes aqui no pescoço e ao redor do braço e fazer a bainha. E ele tá pronto. Eu acho que eu só não termino esse vestido hoje porque eu não tenho tecido estampado aqui em casa. Senão eu terminaria hoje, de tão empolgada que eu tô com esse projeto.
Finalmente chegou o meu tecido estampado. Ele não é exatamente o que eu estou precisando, que eu estava precisando. Ele tem mais roxo do que eu gostaria que ele tivesse. Eu queria que ele fosse mais assim. E ele também tem estampa um pouco menor do que eu queria que ela fosse. Eu queria que ela fosse um pouco maior, sabe? Mas enfim, gente, é pra ser parecido. Esse daqui é o mais próximo que eu vou conseguir chegar da estampa original. São 2 metros desse tecido aqui. Ele é um Oxford e ele tem uma... Não sei se vai aparecer... Ó, ele tem uma textura um pouco estranha. Eu não gosto muito dessa textura de Oxford. Não é nem de perto o ideal, mas assim... Eu consegui a estampa, tá? É a estampa mais próxima que eu ia conseguir. Então, bora! Eu vou começar pelas mangas, porque as mangas da parte de fora já estão cortadas e já tá com uma parte costurada. Então, eu vou fazer o corte dessas mangas aqui nesse tecido. E depois, com o que sobrar, eu faço os detalhes aqui do pescoço e das mangas. Gente, já tenho as mangas, estão aqui prontas, ó, com estampado dentro. Agora eu preciso colocar as mangas aqui. Eu acho que eu vou só botar elas assim primeiro, depois eu finalizo essa parte aqui de cima. Eu queria finalizar essa parte de cima aqui já com a faixinha, sabe? Que aí eu coloco a faixa e aí eu costuro tudo junto. Aqui eu tô vendo um problema. Essa manga, ela precisa virar. Eu preciso poder prender ela em cima. Só que aqui ficou uma margem muito grande do tecido. Ela vai ficar com um detalhe branco gigante. Fora isso, ó, no outro lado não ficou assim. No outro lado tá bom até, depois que eu costurar isso aqui tudo direitinho. Ai, gente, a manga tá bem bonita. Essa estampa aqui, ó, ou eu faço um quadradinho, uma listrinha só, ou eu faço as duas. O meio termo fica estranho. E aí, ó, com as duas filas, eu tô achando que tá ficando muito grande. Mas com uma, vai ficar muito pequeno. Eu vou dar uma olhada na referência pra ver se isso desce pelo ombro dela. Desce para o ombro, então eu vou botar 2 filas mesmo. Eu fiz uma coisa, eu costurei aqui, essa daqui são os pedaços que vão nas mangas. E aí por cima desse zigue-zague, eu coloquei um negocinho aqui pra finalizar, eu não sei o nome disso, gente. Na imagem de referência tem uma linha marrom mais forte, e eu queria reproduzir essa linha marrom, então eu comprei esse bagulhinho aqui e coloquei por cima. Tendo os detalhes das mangas resolvidos ali, então eu resolvi começar a trabalhar na gola, que é um processo bastante parecido.
chato pra caramba fazer isso aqui, ó. Mas, ó, a gola tá pronta. Dobrei ela aqui atrás, coloquei esse detalhezinho em toda ela. Essa daqui é a parte da frente. Agora eu tenho que repetir esse processo para fazer a gola da parte de trás. Eu terminei todos os detalhes que eu precisava. Eu fiz a gola de trás, a gola da frente, a gola de trás, fiz os detalhes dos braços. Tô cansada, já tá na hora do show da Gaga. Então eu vou parar por aqui. Amanhã eu volto para fazer os ajustes finais, que é botar tudo junto. Como prometido, no dia seguinte eu juntei ali os detalhes nas mangas, então. Eu coloquei ali perto da altura do cotovelo, um pouco acima do cotovelo, coloquei nas duas mangas. Eu também alfinetei as golas, né? A gola da frente e a gola de trás e fiz a costura delas no lugar. Gente, ó, e não é que deu certo. Ó, os detalhes das mangas já estão ali. Foi uma dor fazer isso aqui, costurar aqui. Mas a gola também já tá no lugar. E a outra manga. Agora, meus amigos, eu só tenho que fechar essa parte de cima aqui. E aí, depois que eu fechar essa parte, eu me preocupo com a barra do vestido só. Que tal? Eu tô levemente preocupada porque ele tá fazendo isso aqui, ó. Quando eu fecho o braço, sabe? Eu vou dar uma olhada na referência pra ver como funciona. E aqui ele tá caindo muito do ombro. Mas de resto, tá ótimo. Depois de experimentar o vestido alfinetado, eu fiz a costura, então, e passei um ponto de overlock por cima pra ficar bem bonitinho. Isso aqui se apresentou um problema que eu não tinha pensado antes. Como resolver? Eu acabei de ver que ficou assim, ó. Eu vou ter que consertar isso aqui agora. Outra coisa que eu tô pensando em fazer é colocar uma fitinha aqui atrás pra segurar os dois lados juntos, porque eu relaxo, ele começa a cair do ombro. Para as mangas, eu vou fazer um negocinho para prender elas para cima. Agora eu vou começar a dar uma olhada nessa bainha, que eu tô um pouco preocupada com a bainha. Eu não sei exatamente como finalizar ela. O principal problema que eu tô achando aqui é que o forro ele tá mais comprido do que a saia mesmo. Eu vou ter que tirar o vestido do manequim para poder fazer o ajuste da bainha, porque eu acho que eu vou ter que cortar a bainha. Então eu vou deitar ele no chão, tentar arrumar direitinho pra fazer um corte e tal, que fique tudo igual. Então eu vou fazer os ajustes que eu preciso fazer em cima primeiro. Daí depois que ele tiver 100% na parte de cima, eu lido com a bainha. Aqui eu tô fazendo uma alcinha que, spoiler, não foi usada no vestido final, mas era pra prender a manga no lugar. A ideia é ficar assim, ó. Eu prendi ele aqui dentro, fiz 2 dobras e prendi por fora, mas eu confesso que eu não sei se eu gostei, tá? Ficou um pouco business casual demais pra mim. Eu acho que no fim das contas não vai fazer diferença, mas eu não sei se eu curti muito a ideia disso aqui. E se eu fizer algo assim? Parece que funciona, né? Como dá pra ver, eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo nesse vestido, né? Então aqui eu comecei a cortar a barra pra deixar ela mais igualzinha pra poder finalizar. Eu perdi a conta já de quantas vezes eu mostrei meu pé nesse vídeo. Até começar a cobrar. Galeres, esse é o vestido neste momento, que tá quase pronto. Eu cortei aqui, eu acho que ele ficou um pouco curto, tá? Eu não queria que ele ficasse tão assim, porque eu tava pensando em ir de tênis no dia do evento. Só que se eu for de tênis, o tênis vai ficar aparecendo. Só que assim é muito mais fácil de caminhar. Eu não preciso ficar erguendo ele pra caminhar o tempo todo. E ainda assim a gente tem uma cauda. Pela primeira vez eu vou usar na vida este pezinho aqui, que faz aquela barrinha lenço. Eu testei num pedacinho e funcionou. Vamos ver se na saia mesmo ele vai funcionar. Vai ser assim, ó, uma mão na roda fazer a bainha com ele.
péssima cinegrafista, eu fiquei com a mão na frente o tempo inteiro, não dá pra ver nada. Mas o pezinho super funciona, eu fiz com a barrinha lenço mesmo. Eu coloquei esse bagulhinho aqui, que aí tá presa com alfinete por enquanto, mas eu vou colocar aqueles botõezinhos de pressão. É bem quente dentro dessa roupa, tá? Hoje não tá frio, hoje tá quentinho, eu tô suando aqui dentro. Acho que é porque quase todos os tecidos são sintéticos. Mas, se no dia do evento eu tiver frio, tá de boas, porque aí eu vou tá quentinha. Eu gostei. Tô bem satisfeita. Mesmo com essa estampa, que não é parecida, muito parecida com a estampa original. E esse negócio aqui nas costas ajudou bastante, porque essa hora esse troço já estaria lá embaixo. Eu tô pensando também em fazer uma bolsa ou algo do tipo, porque preciso levar coisas, né? Onde é que eu vou botar meu celular? Onde é que eu vou botar meus cartões? Não deu pra botar um bolso aqui. Eu podia ter colocado, não botei. E no filme ela não usa um cinto nem nada assim, então eu nem posso improvisar uma bolsa no cinto. Vou ter que fazer uma bolsinha de braço. Para fazer a bolsa, eu procurei na internet algumas referências de bolsinhas medievais, assim, e eu achei algumas referências dessas bolsas triangulares que parecem aquelas bandeirolas. Eu usei 4 camadas de tecido. Eu usei o tecido igual ao tecido do vestido para a parte de fora e para o forro eu utilizei esse tecido estampado. Eu resolvi fechar ela com cordões na parte de cima, então para isso eu precisei fazer alguns canais. Então eu fiz uma costura bem na borda de cima e vou fazer uma costura depois na borda de baixo dessa dobrinha, para a gente poder passar uma fita ali no meio. Ele parece um grande bolso por enquanto. Eu tenho que fazer algumas costuras à mão, né? Isso aqui eu não consegui finalizar na máquina por causa da altura disso aqui. Então, aqui também vou ter que fazer algumas finalizações à mão. Mas, é isso. Vamos lá, hora da verdade. Sim. Vira um saquinho. E aqui está a senhorita bolsa. Ela se camufla bem dentro da manga. E ela foi bem prática de usar. Gente, que projeto gostoso de trabalhar. Foi muito legal poder realizar esse sonho, esse desejo antigo de ter esse vestido. Ele tá aqui atrás, bonitinho, prontinho, ó. Ai, lindo, lindo, lindo. Como vocês puderam ver, eu não consegui fazer muitas filmagens desse vestido, não consegui tirar muitas fotos, porque lá no dia do evento o lugar tava muito cheio, não tinha muito espaço pra poder fotografar e tudo mais, espaço bonito, sabe? Tem algumas coisas que eu não gostei muito nesse vestido. Eu queria que ele fosse mais laranja, sabe? Esse tom de marrom dele não... Acabou que no final eu fiquei... Ai, não era bem o que eu queria. Se eu pudesse refazer com mais tempo, assim, eu acho que eu teria ido atrás de tingir esses tecidos, de fazer mais testes, porque como eu tava com o tempo muito corrido, eu não consegui nem fazer testes, né? Eu também não tive muito tempo de ir atrás desse tecido estampado aqui. Talvez se eu tivesse ido mais atrás, se eu tivesse feito a minha própria estampa em casa, vai saber. Se eu tivesse desenhado a estampa e pedido pra imprimir, se não teria sido diferente. Com o tempo, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Então, o meu único arrependimento é que eu não tive mais tempo pra poder investir nisso. Porém, eu estou muito satisfeita porque agora eu tenho um molde perfeito para um vestido medieval. E eu já tô pensando em outros vestidos medievais que eu posso fazer, que eu posso tentar reproduzir. Mas eu queria fazer essa finalização aqui também, porque tem duas coisas que eu queria comentar, que é o tempo de trabalho
e o dinheiro gasto. Isso é raro da gente ver em vídeos de reproduções, ou vídeos de cosplay, ou vídeo de costura de roupa mesmo, né? A gente normalmente não fala sobre quanto tempo demorou para essa roupa ficar pronta, e nem quanto foi gasto para essa roupa ficar pronta. Então eu trouxe aqui algumas contabilidades para fazermos. De tempo de trabalho, gente, eu não sei exatamente quanto levou, tá? Mas eu tenho 5 horas de gravação. Porém, eu vou dizer pra vocês que ele deve ter levado umas 8 horas, 10 horas talvez. Porque tem todo um processo que eu não gravei. E também tem todo o planejamento, tem as pequenas costurinhas que eu fiz sem ser aqui no meu ateliê. Então, tem algumas coisas que ficaram de fora. Eu já decidi que no meu próximo projeto eu vou cronometrar o tempo que eu estiver trabalhando, pra eu poder ter essa contabilidade perfeitinha no final. Quanto aos materiais, isso é interessante, tá? Todo esse vestido foi feito de poliéster, então os tecidos todos são mais baratos do que normalmente eles seriam. Então ele não é o linho de verdade, o linho de verdade teria custado muito caro. Porém, eu tenho aqui uma listinha dos valores que eu paguei. O meu vestido custou R$ 183,68. Eu gastei R$ 60 nesse tecido estampado, eu gastei R$ 75,60 no linho, eu gastei R$ 30 no crepe Duna, eu gastei 10, que é essa fitinha de detalhe, e eu gastei R$ 8 em linha. Pro vestido mesmo, então, foram R$ 183,68. Mas eu achei interessante que o vestido custou menos do que eu achei que ele custaria. Eu achei que eu ia gastar muito mais para fazer esse vestido pela quantidade de tecido. Deixa eu mostrar também para vocês algumas coisas diferentes que eu fiz no vestido depois que a gente conversou. Eu achei que funcionou bastante. Eu fiz essa argola aqui para pendurar a bolsa. Foi super prático carregar a bolsa. Outra coisa na bolsa é que o último jeito que eu mostrei pra vocês, tecidinho, que ele passava por dentro. Só que ele não tava fechando, gente. Então eu resolvi fazer esses ilhoses. E aí do jeito que eu fiz os ilhoses, agora ele finaliza exatamente como uma bolsinha medieval finaliza. Eu também coloquei esse galão. O nome disso é galão. O vídeo todo tentando saber o nome disso. Galão. Eu coloquei esse galão de detalhe aqui. Eu também coloquei galão de detalhe aqui na manga, porque eu botei ele aqui, né, que era pra cobrir aquela costura. E aí, essa costura aqui, porque eu fiz uma costura assim. Ai, tava feio. Aí eu resolvi colocar o galão aqui também. Então, em toda essa costura, eu botei o galão. Vale dizer também que eu fui com esse vestido com cauda pro evento, né? E não é uma boa escolha, porque o evento estava muito cheio e todo mundo pisava na cauda do meu vestido. Eu tive que carregar ela na mão. E quando eu não tava com ela segurada na mão, as pessoas pisavam nele. O que resultou nisso aqui. A bainha tá completamente destruída. Tem tecido aqui que foi puxado em algum momento. Ali atrás, olha, ela tá com a bainha toda repuxada, porque a galera pisava nele. Aqui na frente tem uma parte que tá bem feia. Aqui, ó. Aqui ela rasgou. Em algum momento eu vou ter que refazer essa bainha, porque ela tá toda desfiada e rasgada das pessoas pisarem. Ali no canto também, ó. A coitada da bainha não sobreviveu ao evento. Mas eu tô muito satisfeita, estou muito feliz comigo mesma por ter me dado esse desafio e ter cumprido esse desafio. Meu vestido ficou muito lindo. O problema é que ninguém sabia que eu era a Morgana das Brumas de Avalon. Eu acho que as pessoas são muito novas pra essa referência. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e me acompanhado nessa aventura. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!